Fala galerinha do YouTube que segue o meu canal. Primeiro ano do ensino médio do Colégio Ateneu. Preste atenção aqui. Vamos dar sequência na nossa aula que nós tentamos ter hoje, né? Mas não foi muito possível aí devido a problemas técnicos, não é? Nós falávamos então sobre capitalismo financeiro, naquele momento em que a indústria na Europa começava a se expandir, mas com essa expansão da indústria também se expandia a concorrência entre elas, não é? E essa concorrência exigia cada vez mais investimentos para que essas empresas, essas indústrias se modernizassem e vencessem a competição com as outras indústrias. Só que muitas delas precisavam de um suporte, de um apoio financeiro para fazer isso. E onde elas vão procurar esse suporte? Elas vão procurar nos bancos, é isso mesmo. Os bancos que ficam lá com o dinheirinho guardado, vão emprestar esse dinheiro para essas indústrias para que elas possam então investir na sua produção. A questão é, quando isso ocorre, nós estamos misturando as coisas, nós estamos misturando um capital produtivo com um capital financeiro. O capital financeiro, que são os empréstimos, okay? Juntamente com o dinheiro que vai ser utilizado para investir na produção. Por isso que essa fase se chama capitalismo financeiro. É quando nós temos então essa inter-relação entre produção e capital e dinheiro vindo dos bancos, ok? Vale destacar também que essa não é a única forma das empresas conseguirem arrecadar dinheiro para investir nas suas produções. Nós também, nós não, né? Os industriais, os donos de empresa podem fazer isso capitalizando as empresas. Ou seja, eles podem transformar parte da sua empresa em pequenos papéis, em pequenos pedaços. Cada um desse pedaço dá direito a uma porcentagem da empresa, ou seja, a pessoa que adquirir esse pedacinho, esse papel, ela vai se tornar um proprietário, é lógico, de forma proporcional. Se você obter 1/19, sei lá se esse número existe, de uma empresa, você vai ser 1/19 dono da empresa, e o seu poder dentro dela vai ser nessa mesma proporção, e o que você vai ganhar com ela também vai ser nessa mesma proporção. Tá? Então, bolsas de valores servem para negociar essas partes de empresa, que nós chamamos de ações de valores. Tudo bem? O lucro que você obtém por ser proprietário da empresa é proporcional ao tanto que você comprou de ações dela. Então, além dos bancos, vamos destacar também o mercado de bolsas de valores como uma das formas para captação de dinheiro e realização de investimentos. A questão é que no final do século XIX, nós percebemos que algumas empresas começaram a se despontar em relação às outras, ou seja, a grande concentração de capital em alguns grupos fez com que elas se tornassem grandes empresas, e o surgimento dessas grandes empresas acabou colocando em xeque um dos princípios do sistema capitalista, que é a livre concorrência. É isso mesmo. Pense no seguinte, se uma empresa tem um maior poder financeiro do que outras, ela pode então fazer duas coisas. Ela pode investir tanto na sua produção, que a produção dos outros ficará obsoleta, dominando dessa forma o mercado, ou também essa empresa pode comprar as concorrentes. Ela pode ser um monopólio dentro daquele setor que ela age. Ou ela pode, junto com outras poucas empresas, dominar esse mercado, um oligopólio. Ou essas empresas que atuam no mesmo setor podem decidir se unir para acabar com a concorrência e dessa forma dominar o mercado. Lembrando que a concorrência ela é fundamental para que o lado dos consumidores também seja beneficiado no sistema capitalista. O que eu quero dizer? Eu estou dizendo que a concorrência ela traz benefícios tanto para aqueles que estão concorrendo, como também para os consumidores. Porque a ideia é que os consumidores tenham acesso às melhores mercadorias
num preço, num custo mais competitivo. Não posso falar barato, né? Barato é um termo muito relativo, ok? Então você acabando com a concorrência, você pode cobrar valores que não sejam a realidade do mercado, mas por quê? Porque não tem outra pessoa para competir com você. Se só tem um cara vendendo gasolina numa cidade, esse cara pode cobrar um valor acima do que seria o adequado, porque não tem outra opção. Ou você compra lá, ou você não compra. Tudo bem? Então, o surgimento dessas grandes empresas se dá no momento em que nós temos a formação desses monopólios, oligopólios ou até trustes. Ok? Passemos aqui para a última fase do capitalismo, que é a fase que nós vivemos, que é uma fase que ganha características no pós-Segunda Guerra Mundial, num período em que nós temos ali a emergência, o advento do que nós chamamos de terceira revolução industrial, ou também chamada de revolução técnica científica. Nesse caso, gente, nessa situação, a competitividade entre as empresas, a competitividade do mercado, ela vai estar muito centrada no conhecimento científico. Ou seja, aquilo que nós vimos surgindo no final do século XIX vai se acentuar cada vez mais. Até porque, em períodos de terceira revolução industrial, estamos falando ali da década de 60, 70, nesses períodos, nós temos o surgimento de diversos outros setores industriais. O setor da informática, das telecomunicações, da biotecnologia, da robótica, da química fina e por aí vai, ok? Então, nós vamos ter um mercado onde aqueles que produzem, aqueles que desenvolvem tecnologia, são aqueles que se sobressaem, são aqueles que vão conseguir se pautar, que vão conseguir dominar o mercado. Né? Não dominar, mas estar no páreo. E então, gente, é nesse momento em que nós passamos a utilizar um termo chamado de conglomerados industriais ou empresariais. Tá? São o que nós chamamos também de transnacionais, não é não só multinacionais, são transnacionais. Por quê? Bom, esses grandes conglomerados industriais, pela magnitude das suas empresas, né, pelo porte financeiro delas, elas vão conseguir financiar muitas pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias. Pesquisa e tecnologia, gente, é uma coisa que é muito caro e demora para dar resultado. Não é qualquer Zezinho aí que tem uma mercearia, que tem uma fábrica simples, que consegue bancar cientistas, pesquisadores para desenvolver novas mercadorias. E até o cara conseguir retornar esse lucro, quer dizer, retornar esse investimento realizado, isso às vezes leva anos. Então a empresa precisa ter um grande aporte financeiro, ela precisa ter uma quantidade de capital para sustentar isso. Então esse cenário que nós vivemos é um cenário que também deixa o mercado muito mais competitivo. Por isso que as grandes empresas de hoje são as grandes empresas de 30, 40 anos atrás. Essas empresas elas permanecem no topo da cadeia alimentar, se assim a gente pode dizer. Por quê? Porque é muito difícil bater essas grandes empresas. Ah, Matheus, mas existem casos ali que surge uma outra. Sim, não estou dizendo. Agora, quando nós falamos ali das grandes multinacionais, das grandes transnacionais da atualidade, gente, essas empresas surgiram há 100 anos, pelo menos. Siemens, uma empresa alemã, surgiu no final do século XIX. A Ford, a General Motors, a General Electric, a Toyota, são empresas antigas, são empresas que têm décadas ali de existência. Okay? Por isso que é muito difícil ver uma empresa surgindo do nada e conseguir entrar nesse mercado competindo com essas empresas. Ok? Bom, nesse cenário, nessa situação, nós temos a descrição desse momento como chamado meio técnico científico informacional. Então lembrando, né, esse conceito é um conceito elaborado por um geógrafo chamado Milton Santos, né, que entendia que dependendo do momento histórico existia um meio que predominava na sociedade, o meio natural, o meio técnico, e agora nós vivemos no meio técnico científico informacional, ou seja, a informação, o conhecimento, a ciência, eles moldam
a nossa sociedade, eles produzem o espaço que nós vivemos, ok? Preste atenção nesse infográfico. Esse infográfico ele mostra as empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no mundo. Isso é de 2018. Olha lá, são empresas conhecidas. Samsung, Alphabet. Alphabet é a Google, tá? É a holding que controla a Google. Volkswagen, Microsoft, Huawei, que é uma chinesa que cresceu muito com o apoio do governo chinês. A Intel, Apple, Rocher. Rocher é aquela indústria farmacêutica, né, da Suíça, mas sabe quando você entra lá na farmácia e tem aquela gôndola maravilhosa com aqueles produtos super caros que você pensa, misericórdia, quando eu vou comprar um negócio desse? É um protetor solar, R$80, R$90, um creminho para rugas ali também, né? Enfim, é essa empresa aí, a Rocher, tá? Johnson Johnson, Daimler. Daimler é a Mercedes, tá? Então, olha lá, a gente está falando de investimentos bilionários. A gente está falando que a Samsung em 2018 investiu 15 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. 15 bilhões de dólares, galera. Isso é muita grana. Imagina o tanto de dinheiro que deve rolar nessa Samsung para os caras destinar 15 bilhões só para isso. É que os caras dependem disso. Se os caras não investirem, os caras rodam. Aí vem lá a Motorola, vem a Apple, vem a Xiaomi e rouba o lugar deles. Não é? Agora, esse gráfico mostra os investimentos por países. Olha lá, os Estados Unidos investiu em 2018 476 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. Gente, isso é maior que o PIB de vários países, tá? Vários. Olha a China ali correndo atrás. A China está chegando. Por isso que hoje nós mudamos muito o perfil de mercadoria chinesa. Se antes a gente achava que tudo que vinha da China era mequetrefe, não. As coisas estão melhorando, eles estão desenvolvendo tecnologia própria. Temos o Japão, temos a Alemanha. O Brasil não está tão atrás ali, ó, percebam. O Brasil, se não me engano, é o 9º colocado. Estados Unidos primeiro, China segundo, Japão terceiro, Alemanha quarto, Coreia do Sul quinto, França sexto, sétimo, oitavo. Isso é o 9º colocado. Agora, você deve estar confuso, porque sempre fala que o Brasil não investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Agora, esse investimento, ele é feito, esse ranqueamento, ele é feito num cálculo que leva em consideração o que nós chamamos poder de paridade e compra. Resumindo é assim, com $1 no Brasil, o que você consegue comprar? Nossa, Matheus, com o dólar a essas alturas aí, você compra um monte de coisa. Com $1 nos Estados Unidos, o que você compra? Às vezes você consegue comprar mais coisas no Brasil do que nos Estados Unidos, ou seja, esse dólar vale muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Ele te dá um poder de compra maior, não é? Então, esse ranqueamento ele é feito com base nesse índice de poder de paridade e compra. Agora, uma outra tabela interessante é essa, que mostra a taxa de investimento proporcional ao PIB. Ou seja, de todas as riquezas que são geradas na Coreia, 4,3% vai para pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, proporcionalmente a Coreia é a que mais investe. Depois Israel, depois o Japão, depois a Suíça, Finlândia, Áustria, Suécia, Dinamarca, a Alemanha e Estados Unidos. E o Brasil. É aí que pega no Brasil. Porque quando a gente considera isso, o Brasil, esse índice, ele cai bastante. Ele cai lá para 1, alguma coisa por cento. Né? Não sei se no último levantamento ele chegava a 2%. Ok? Então, prestem atenção que isso é importante para vocês também. Ok? Uma outra parte que a gente tem que destacar em relação ao capitalismo informacional é em relação aos aspectos econômicos. Por quê? Porque o capitalismo informacional, em outros nomes, é a globalização. O que nós chamamos de globalização é o capitalismo informacional, que é um período caracterizado pelo aumento das trocas, trocas comerciais, o fluxo de investimentos entre os países. Percebemos que durante esse momento nós tivemos uma valorização, um aumento da participação do setor terciário da economia. O que seria o setor terciário? É bancos, seguros, turismo, lazer, saúde, educação. Por quê? Por que agora nós temos uma valorização desse setor e o setor primário, que é o de produção de matérias-primas,
e o secundário industrial, eles pararam de perder, perderam relevância? Não, não é isso. É que como o setor primário e secundário estão cada vez mais tecnológicos e automatizados, você libera mão de obra para o setor de serviços. Outro aspecto importante é que o aumento da renda das pessoas ao longo dos anos fez com que essas pessoas procurassem por mais serviços, ou seja, houve um aumento da demanda de serviços. Ou seja, as pessoas estão ganhando mais e tem mais demanda por serviço. Você desloca então a grande maioria dos trabalhadores para esse setor. Por isso que o setor de serviços é o mais representativo no PIB e é o que ocupa a maior parte da população. Né? Tudo bem? Se vocês olharem aqui, um outro aspecto importante, isso aqui é um gráfico que mostra as taxas de exportação. Em épocas de globalização, exportação é uma coisa muito importante. Percebam os países que mais exportam no mundo, né? China de longe, né? É o que mais exporta. Estados Unidos, Alemanha exporta bastante. E o Brasil, Matheus? O Brasil tá ali, ó, 218 bilhões. Mas Matheus, não chega nem perto da China. Sim. Ou seja, isso mostra que o Brasil ainda está aquém do que nós vivemos, desse período que nós vivemos. O Brasil deveria se inserir mais nessas correntes comerciais criadas, surgidas ou ampliadas com a globalização. Okay? Olha esse gráfico que interessante também. Ele mostra que o volume comercial cresceu mais do que a própria acumulação de riqueza dos países. Então, o comércio tem sido algo essencial para as economias nas últimas décadas. Beleza? E esse último gráfico, na verdade esse penúltimo gráfico, nós vemos aqui, né, o total de investimento estrangeiro direto. Ou seja, lembra que globalização é um período de fluxos de investimentos. Os Estados Unidos é o país que mais recebe investimento estrangeiro direto. Depois vem a China, Singapura e vejam que o Brasil recebe muito investimento do exterior. Agora, o Brasil recebe muito, só que o Brasil contribui pouco com o comércio exterior. Vamos confundir as coisas. E por fim aqui nós temos, né, uma tabela que mostra o aumento da participação do setor terciário na economia. Então olham, né, vejam lá que isso aqui é do Brasil, tá? Que nos últimos anos o setor terciário tem cada vez mais ganhado relevância. Tudo bem, meus queridos? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.